Enem também vão colocar para vocês? Mas quando já, professor, o negócio é que você é uma alma muito bondosa, entendeu? O senhor tem que... Aí tem uma conversa, né, de... Não sei, não. Eu aprendi com meus queridos professores. Não sei, não. Não vi nenhum professor assim com esse poder de persuasão, assim. Então, Aprendeu acho que com o pai dele isso aí, tio. Que ele é safado igual ele. é Olha, sim. tá sendo gravado aqui, vocês vão se ver com a família, né? É nada, professor. É porque isso daí... Não, eu vou deixar quieto com o que eu aprendi. Hum, São coisas da vida. hum. É, vou Veja prestar só. atenção na aula que é melhor estudar. Já? Podemos seguir aqui? Enrolar a aula aí, professor. É, né? Veja só, olha, o hexágono aqui inscrito, tá? Aí nós já vimos o triângulo, nós vimos o quadrado, agora nós temos o hexágono, né? Nós vimos o caso aqui dos quadriláteros, né? Que pode estar inscrito. E agora o caso do hexágono, né? Uma figura que tem 6 lados. Nesse caso, o apótema é isso aqui, ó. Tá? Do centro para a borda também, ó, da figura, tá? Não da circunferência. Esse é o nosso apótema, tá? Pulou do... O pentágono não tem como fazer escrito não, por causa que pulou do quadrado pro hexágono logo. Geralmente, o pentágono, ele é uma figura um pouco mais complicada de trabalhar, tá? Existem uns cálculos só para ele lá, né? No caso do pentágono, Então, no caso, tá? tipo, que nem o triângulo tem um assunto só pro triângulo, o pentágono também tem. Só pra ele. Exatamente, é uma figura um pouco afastada das outras, porque elas não seguem algumas coisas ela não segue a mesma regra das outras. Tá? Não sei se é questão de soma de ângulo interno, essas coisas são o mesmo processo para calcular. É por isso que eles trabalham muito. Dificilmente você vai ver uma figura do pentágono por aí com o formato de uma caixa, por exemplo. Né? Se vocês querem fazer uma caixa em forma de figura geométrica, assim, vão usar o hexágono, né? Pode ser o octógono, o quadrado, né? É o quadrilátero. Nunca é um pentágono. Pode usar um pentágono, sim. Só que o pentágono ele usa muita. Na hora que você for colocar para armazenar dentro de uma caixa, por exemplo, ele vai ocupar muito espaço, né? Pouca figura para muito espaço. Aí é por isso que eles preferem não usar muito o pentágono. Tá? Mas assim que se tiver uma oportunidade, a gente pode ver. Só um estudo rápido sobre ele aqui. Mas não quer dizer que não vai cair para vocês questão de pentágono assim, falando sobre lados, ângulo, né? Pode ocorrer isso aí. Tá? Porque vocês sabem que dentro do pentágono dá para montar triângulo também, né? Tá bom? Então, olha, pode ser que seja teorema de Pitágoras para vocês acharem lá, né? No caso do pentágono. Aqui o que eu quero... Oi. Qual é aquele que tem 10 lados, professor? O decágono. O decágono já usa o teorema já, né, professor? Usa. Qualquer figura dessa dá para usar o teorema. Porque todas elas dá para montar triângulo dentro. Verdade, Tá? mas Menos o é círculo. só no triângulo que a soma é 180, né, professor? Só no triângulo. No quadrado, os quadriláteros é 360. O cara não tá errado aqui, entendeu? Mas tem uma fórmula para calcular isso aí, viu? Tá, beleza. Tá? Depois eu vou dar uma olhada nas outras aulas. Isso. Soma dos ângulos internos. Olha, veja só, por que ele usou essa fórmula aqui para a apótema dessa figura? Porque se eu pegar, por exemplo, um triângulo daqui para cá, ó. Professor, eu estou Oi. de teorema de Pitágoras. Do cateco. Tá? Veja só, se vocês pegarem essa reta daqui do centro para a borda, isso aqui é o raio da circunferência. Ó. Isso aqui é o raio da circunferência. Vocês lembram lá na questão anterior do triângulo, que eu falei que a altura do triângulo é L raiz de 3, né? Acho que eu destaquei lá para vocês. É L raiz de 3 sobre 2. Isso aqui calcula a altura de um triângulo, ó, equilátero, né? Mas como L é o próprio raio, aí ele usa o R no lugar do L aqui, ó. Tá? É daí que vem essa questão do apótema dessa figura grande aqui, que é o hexágono, ser essa fórmula aqui. Entenderam? Então, quando for no caso do apótema para hexágono, é o raio, raiz de 3 sobre 2.
O hexágono é uma figura muito interessante, porque, por exemplo, se aqui é L, todos os lados dele, inclusive o raio é L, tá? Tudo isso aqui, se aqui mede 2, isso aqui mede 2, isso aqui mede 2. Tem a mesma medida, todas as retas aqui que vocês estão vendo por dentro têm a mesma medida. É isso que é interessante no hexágono. Tá? Por isso que vocês veem muitas casas, malocas, essas coisas que são formadas, tem esse formato aqui, porque facilita. Na hora que o engenheiro vai construir isso aqui, ele não precisa bater muita cabeça, porque ele sabe que essas medidas têm que ser iguais aqui, todas elas, né? Tá? Para construir um hexágono. Aí fica mais fácil para ele trabalhar. Tá bom? Então aqui a fórmula para o apótema dele. O lado, como eu já falei, é igual ao raio, né? Isso aqui é igual ao raio. Tá? O lado da figura é a mesma coisa que o raio dela, mesmo comprimento. Tá? Vamos passar para a próxima, então. Aqui embaixo nós temos o caso da circunscrição. Já inverteu agora, né? Lá a gente estava estudando os inscritos, a figura ficava dentro, e aqui vocês estão passando por uma figura para fora já. Tá? Então, por isso que é um pouco mais complicado, porque vocês têm casos que ela está fora e casos que ela está dentro. Aí separou aqui, né? Agora é um polígono circunscrito aqui, ó. Ele que está por fora. É o raio, vocês percebem que o raio aqui ela coincide, né? De estar exatamente aqui. Tá? É bem aqui. Na matemática, nós chamamos isso aqui de ponto de tangência. Tá? Tangente aqui. Tangente quer dizer que essa reta toca na circunferência em apenas um ponto. Só tem um ponto aqui onde as duas estão tocando. A mesma coisa aqui, ó. Vocês têm 3 pontos de tangência aqui. Tá? Então, se é um triângulo, os 3 lados dele tem que estar tocando aqui, ó. Se é um quadrado, os 4 lados dele tem que estar tocando, para que seja um polígono circunscrito. Tá? Senão ele não é circunscrito aí. Então vai de acordo com o número de lados que tem a figura. Tá? 3 lados tem que estar os 3 lados tocando. Aí eu considero que ele é circunscrito. Aí aqui ele está mostrando para vocês como calcular o apótema, né? Veja que o apótema é desse triângulo, tá? Que ele está falando. A circunferência não tem apótema, a circunferência ela tem raio, tá? Veja que o triângulo é preto e está mostrando aqui uma linha preta. Aí no caso aqui, o apótema desse triângulo grande é L raiz de 3 sobre 6. Tem uma demonstração aqui. Também eu não vou me ater muito à questão da demonstração, tá? Vocês vão pegar o lado do triângulo, tá? Esse L é todo esse lado aqui, ó. Tá? É um triângulo equilátero. L raiz de 3 sobre 6 é o apótema para essa figura aqui. Tá bom? E aí, no caso do lado da figura, pode ser 2 vezes raiz de 3 vezes o raio. Tá? É porque ele está fazendo aqui a relação entre raio e lado aqui, né? Aqui em cima não, ele fez a relação entre apótema e lado da figura. Tá? E vocês podem pensar naquele outro modelo lá, mas aí, por que ele trabalha assim? Porque na hora que ele for dar uma atividade para vocês, ou ele vai dar a circunferência por dentro, ou ele vai dar a circunferência por fora. Por isso que eu vou ter que lembrar do raio, né? Quanto é que vale o raio da circunferência? Ele é muito útil nesse momento aí. Tá? Então, esse aqui são o caso para vocês trabalharem o triângulo equilátero circunscrito. Tá bom? O outro caso aqui é quando é o quadrado. Né? O quadrado aí tem mais informações para vocês, mas aí é mais simples também. Né? No caso do quadrado aqui circunscrito, o apótema está aqui, ó. Né? Vocês percebem que esse mesmo apótema aqui é o raio da circunferência que está aqui dentro. Ó. Por isso que ele coloca o apótema. Então, tipo, toda apótema nesse circunscrito é um raio, né? Nesse caso do quadrado, sim. Do quadrado, né? Então não precisa se preocupar muito porque é bem mais simples. Vocês percebem que para calcular esse apótema, basta saber o tamanho do raio dela. Tá? Isso resolve já o problema do apótema aqui. Tá? E até porque o apótema também, ele é metade desse comprimento aqui, ó. Quem quiser, se ele der o lado do quadrado, praticamente já achou o apótema, que é só dividir por 2. Tá?
Tá aqui, olha, ele fala bem aqui embaixo que o lado é 2 vezes a medida do raio. O lado é o dobro do raio. Tá? Essa é simples para vocês conseguem compreender tranquilamente, né? Bora ver aqui embaixo. Propriedade do quadrilátero, né? Novamente, vocês viram aquela propriedade lá anterior, que nós tínhamos lá no quadrilátero inscrito, tá? E agora nós temos uma propriedade para quadrilátero circunscrito, tá? O quadrilátero está fora aqui, ó. Então, lembre daquela propriedade que é os ângulos opostos, né? Quando ele é circunscrito. Esse aqui não vale aquela propriedade, tá? Quando ele é circunscrito, soma dos ângulos opostos tem que dar 180 graus. Bora ver qual é essa propriedade que ele usa para cá. Olha, um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência se somente seus 4 lados são tangentes à circunferência. É aquilo que eu estava falando. A figura, para ser circunscrita, né, se ela tem 4 lados, os 4 tem que estar tangente aqui. Ó. Tá? Se tiver faltando um tangencial, já não é circunscrito mais aí nesse caso. Tá bom? Aí, ó. Se um quadrilátero convexo é circunscrito a uma circunferência, a soma de 2 lados opostos é igual a dos outros 2 lados, né? O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que quando você somar... Só um momento. Se ele não desligar, Erlândia, tem que desligar na chave lá, porque esse controle tem hora que não funciona. Dá uma olhada. Ele está dizendo para vocês o seguinte, que quando você pega esse lado aqui oposto, né? Esse lado AD, tá? Vamos pegar isso que ele já pegou lá. Esse lado AB aqui, ó, somado com esse lado que é o oposto desse aqui, ó. Quando vocês somam esses 2 lados aqui, é o mesmo resultado dessa soma aqui. Por exemplo, se eu somar esse com esse, der 10, essa soma aqui der 10, aqui nessa soma aqui também tem que dar 10. Por incrível que pareça, acontece isso. Tá? Então, eu somo AB com DC. Aí esse resultado tem que ser igual à soma desse aqui. Ó. Aí você já percebe que quando existe uma igualdade é porque vai existir uma equação para vocês resolverem lá. Tá? Isso aqui significa dizer que vai dar numa equação. Porque pode ser que ele coloque um x, um y, alguma coisa aqui, uns valores para vocês determinarem o valor do x ou do y. Né? Sabendo que a figura é circunscrita e assim por diante. Tá? Então, isso aqui é bom vocês saberem também. Mas isso, não esqueçam. Não vão confundir, porque às vezes o aluno confunde o circunscrito com o escrito. Tá? O circunscrito é a soma dos lados, que são iguais. Um escrito são os ângulos opostos somados, que dá 180. Tá? Então, cuidado para não misturar esse tipo de relação aqui entre inscrito e circunscrito. Tá claro aí? Ou tá faltando alguma coisa? Dá para entender, não dá? Dá. Tá? E os demais? Ninguém falou nada, todo mundo ok aí? O meu tá tudo certo, professor. Tá. Tudo ok. Tudo certo também. É Tudo. só um resumo para não vai encher muito de informação na cabeça de vocês com essa demonstração e né, não é muito bom, né? Por enquanto. Quando vocês forem para a universidade, vocês são obrigados a saber tudo isso aí. Tá? Não é assustando vocês, é a realidade. Bora lá. Agora, a outra figura que ele deu aqui. Veja que ele está trabalhando muito. É quadrado, triângulo e hexágono. São essas 3 figuras básicas que ele vem trazendo para vocês aí. Tá? Aí, no caso do hexágono, aqui vocês têm aqui, ó, o apótema aqui, ó. Né? Lembre, mesma coisa, olha. Eu esqueci, até que o Kevin me perguntou lá, eu tinha acabado de esquecer, eu tinha esquecido, né? Que no caso do hexágono também vale essa regra aí, Kivs, tá? Aqui, ó, vocês estão vendo, o apótema é o próprio raio da circunferência, tá? Nessa figura aqui, tá bom? Então, bem aqui, olha, vocês percebem que essa distância aqui já é o raio da circunferência. Então, eu posso dizer, eu calcular o raio já é o apótema também do hexágono.
né? Porque vocês lembram que eu falei para vocês que esses lados eles são iguais, né? Aqui a B é a mesma medida daqui, que é a mesma medida daqui, ó. Tá? Para o caso do hexágono. Então, se ele pedisse para vocês calcular essa medida aqui, né, eu não posso chamar isso aqui de apótema, tá? Isso aqui é o lado AB, né? Se eu tenho que calcular esse lado AB para saber quanto mede isso aqui, ó. Tá? No caso do hexágono, tá? Não de outras figuras. Só serve para caso de hexágono aí. Tá bom? Já o lado, ó. O lado é isso aqui que eu estou falando para vocês. O lado é só multiplicar o 2 pelo raio, ou pode ser pelo apótema, né? Que é o mesmo. Raiz de 3 sobre 3. Aí vocês vão achar esse lado aqui, ó. De repente ele não pede para calcular o lado, mas pede para calcular isso aqui. É a mesma fórmula para calcular isso aqui. Porque isso aqui é o lado da figura também. Pode chamar de lado. Tá? Aí já é diferente. Lá naquela questão anterior, onde ele era inscrito, isso aqui era o raio. Aqui não, isso aqui não é raio. Isso aqui é o lado da figura, tá? É o mesmo comprimento aqui só. Tá bom? Por isso que tem que ter todo esse cuidado para vocês não confundirem o inscrito com o circunscrito. O aluno geralmente ele confunde muito. Mas aí qualquer coisa vocês vêm aqui atrás e dê uma olhada, compare com o que vocês têm lá. Se é um inscrito, se é um circunscrito, isso aí vocês têm que ver lá. Tá? Alguma dúvida aí? Não. Não? Só um momento aí, rapidinho. Nenhuma dúvida, professor, tá tudo Não? certo. Graças Tá tudo a Deus. certo? Certo, então bora ver aqui rapidinho com vocês discutir essa questão aqui. Vocês têm lá, mas a gente vai discutir ela. Tá? No caso dessa questão aqui, ó, desse exemplo, ele pede para vocês observarem essa imagem, né? Observar essa imagem aqui, que representa o polígono regular inscrito, ó, inscrito e está dentro, né? De uma circunferência de raio igual a 8 centímetros. Tá? Aí vocês, olhando para a figura, vocês nem precisariam ver lá no coisa, porque ele fala que o raio é igual a 8, o raio é isso aqui, ó, gente, ó. Tá? Isso aqui é 8, né? Isso aqui também é 8. Ele não coloca, mas já posso pensar logo nisso, porque veja que a circunferência está aqui fora. Aí essa reta sai daqui para cá, ó, né? Para a borda. Então esses dois são o raio aqui. Analisando as informações apresentadas, determine a medida do lado do polígono e a altura de cada triângulo isósceles que compõe, né? Então, ele quer saber quanto é que mede esse lado aqui desse polígono, tá? Vamos chamar esse aqui de L aqui. Bem aqui embaixo, tá? Qualquer lado desse aqui. Tá bom? Olha, antes de fazer esse cálculo aí, nós temos que, porque é assim, não tem outra informação. A única coisa que eu tenho é esses dois lados. Mas se eu descobrir quanto mede esse ângulo aqui, eu posso trabalhar com o teorema que vocês já trabalharam lá atrás, né? Com aquela questão de leis de quê? De cosseno, né? Tá? Se eu descobrir isso aqui, dá para aplicar a lei do cosseno, porque eu quero esse lado da frente do ângulo e eu já tenho dois lados aqui, ó, que formam um ângulo. Então, por aqui eu já posso pensar que é possível aplicar o cosseno. Mas como é que eu vou fazer isso aí? Ó, eu vou calcular primeiro aqui com vocês o valor desse ângulo aqui, ó, que é o ângulo interno. Esse aqui é o mesmo para todos, tá? Aí eu vou lembrar vocês disso aqui. Como é que calcula o ângulo interno? Alguém lembra lá? Da figura? Ninguém lembra como calcula o ângulo interno não, né? Jun? Kivis? Olha, eu Douglas, lembro que saiu o Douglas, a tá gente aí hoje, fazia gente? aquele cortando triângulo, não era não? A gente quebrava em triângulo. Então, o único que eu me lembrei é usando os triângulos. Pode ser. Mas tem essa porque daqui também, ó. Tem a fórmula. Pode. Pode ser pela quebra do triângulo, né? Mas quem não quiser ir pela quebra do triângulo, pode ir pela fórmula, tá? O ângulo interno é igual a n menos 2 vezes 180 dividido por n, tá? Pronto, isso aqui vai dar para vocês o ângulo interno. Bora lá. O ângulo interno é igual, não são 8 lados aí? N é o 8, tá?
Vai ficar 8 menos 2 vezes 180 dividido por 8. Tá? Pronto, bora ver quanto é que dá isso aí então. Só um momento. 6 Aí vai vezes ficar 180. isso. Tá? Quanto dá lá? 6 vezes 6. 180 dividido por 8. Vai ficar Aí 6 simplifica. vezes 180 dividido por 8. Tá? Aí simplifica o 6 e o 8. Tá, vai dar 3 vezes 180 dividido por 4. Quanto é que dá? Façam aí rapidinho o cálculo de vocês aí. 540 dividido por 4, que dá Dá, dá 135, né? 80. 135, 5. pronto, tá aqui, né? Então quer dizer que isso aqui vale 135 graus. Bom, veja que essa reta aqui ela está dividida em duas partes iguais, né? Então aqui dentro, para cá vale 67,5, tá? E aqui também vale 67,5. Dá para entender? Porque se eu somar com essa parte daqui, ó, vai dar 135. 67, 135 Ah, segundo ano. dividido por Segundo 2, ano. exatamente, tá? 67,5, né? Que é essa parte aqui de dentro, ó. Vocês conseguem ver isso aí ou tem que aumentar? Tá bom. consigo ver. Consegue ver? Gente, tem 1 minuto. Eu vou mandar depois um link novamente para vocês, tá? Precisa Tá. finalizar só esse pedaço aqui. Aí, ó. Agora tem que ver quanto é esse ângulo aqui. Vou chamar de alfa bem aqui, ó. Vou calcular esse alfa. O alfa mais 67,5 mais 67,5 é igual a 180. Pronto, vai ficar 180 menos 135. O alfa é igual a 45. Grave isso aí que vai fechar a tela aí, tá? Dê um print aí, quem quiser. Daqui a pouco vai fechar aí, tá? Gravar isso aí. Tá. Pronto, a partir daí, já que vocês têm esse ângulo aqui, que é 45 graus, né? Agora eu já posso fazer aquela parte do lei do seno, lei do cosseno, aliás, tá? Lei do cosseno, tá? Vamos lá aplicar essa lei do cosseno aqui. Ó, esse aqui é meu L. Vai ficar L ao quadrado é igual a 8 ao quadrado mais 8 ao quadrado menos 2 vezes 8 vezes 8 vezes cosseno de 45 graus. Aplique essa cálculo aí. Façam lá rapidinho. Quando eu voltar, quero pronto isso aí. Tá? Tá acabando nossa aula.